Depois de um dia intenso, de muito conteúdo, de muito conhecimento, de atualização de informações, para encerrar este primeiro dia da segunda Expo ESG 2024, temos o prazer de receber uma palestrante muito especial. Ela que esteve conosco o dia inteiro, inclusive acompanhou todas as outras apresentações, os painéis. O tema dessa palestra de encerramento é ESG, o poder da ação para um futuro sustentável. Esse tema foi cuidadosamente escolhido pela Curadoria de Conteúdo, Stakeholders e ESG da FIA, para destacar, de fato, a importância do nosso protagonismo no avanço da agenda ESG. Com vocês, ela que é SDG Pioneer pela ONU, especialista em sustentabilidade, conselheira de administração de diversas empresas, líder da rede Ambima de sustentabilidade, jornalista e colunista do Valor Invest e da Rádio Band News FM em Mundo ESG, além de escritora, dentre outras tantas qualidades. Com vocês, então, para a nossa palestra de encerramento desta segunda Expo ESG, só no seu primeiro dia, Sônia Consiglio. Oiê, oiê, que legal estar aqui, obrigada. Só uma correção, senão eles brigam comigo, colunista da Nova Brasil, Valor Invest. Gente, prazer imenso estar aqui, que tarefa, hein? Depois desse painel tão bacana, e último do dia, então eu espero aqui conseguir prender a atenção de vocês. Primeiro, parabenizar Piracicaba, que bacana estar aqui no dia de aniversário, né, dia de celebração, tem energia diferente. Agradecer muito a FIA, em nome da Lilian, professor João Maurício, professor Edson, pelo convite para estar aqui. Agradecer meus alunos e alunas, né, encontrei um monte de gente aí, valeu, que bom estar com vocês aqui. E quero dar também um oi para o pessoal que está online, que está no outro espaço, amigas e amigos aqui de uma vida toda. E também os jovens, queria destacar isso, eu não consegui ainda passar lá, professor Edson, mas é tão bacana, né, ver esse movimento tão potente que é a Expo ESG e os jovens. Tem jovens aqui também que eu estou vendo, né, gente? A gente está fazendo corrida de bastão, não é verdade? A gente está fazendo corrida de bastão. A gente está correndo e vai passando esse bastão para vocês. Então, é muito bacana poder falar com vocês nesse momento. Então, vamos lá. Poder da ação empresarial para um futuro sustentável, né? Eu vou falar 4 coisas, basicamente, com vocês aqui. Um pouco de contexto, tendências, o que as empresas têm a ver com tudo isso, né? Tema do nosso painel, e futuro. Vocês que são... Quem é meu aluno já viu isso, e eu sempre começo por aí, né, com esta imagem. Não sei quem fazia isso, eu fazia quando eu era adolescente. Eu lavava o carro de sábado à tarde em casa para sair de sábado à noite. Não tinha muito isso quando a gente era adolescente, de levar carro no lava-rápido. Enquanto eu ensaboava o carro, a mangueira de água ficava aberta, jorrando água. Eu digo que não era uma ofensora do meio ambiente, uma pessoa que não se preocupa com recursos naturais. A vida era assim, tão simples quanto isso. Se eu for fazer isso hoje, o que vai acontecer? Vai vir um monte de gente em torno e falar: Sônia, você está doida? Você está desperdiçando água. É ou não é? E os cigarrinhos de chocolate da Pan, quem gostava? Gente, quem não, né? Quem não? Cigarrinhos de chocolate. Olha do que a gente está falando, 1941, crianças fumando. Era o anúncio aqui. Percebam a diversidade racial, isso me chamou a atenção quando eu preparei esse material, não é? 1941. Gente, não tem mais lugar, né? Hoje a gente fala nem mais criança, né? Para adultos, esse tipo de produto. Então, os cigarrinhos se tornaram rolinhos que se tornaram lápis. Então, pessoal, na essência, para mim, quando a gente fala de ESG, sustentabilidade, o nome que se queira dar, a gente está falando de uma transformação de modelo de mundo. Um modelo de mundo que entende que tem que trazer pessoas, meio ambiente e a forma como a gente faz as coisas para o seu funcionamento, porque ele vem mudando. É tão simples quanto isso, né? Então, para mim, é isso, transformação de modelo de mundo. Mudança de modelo de mundo, que passa por modelo mental, forma como eu penso, como eu ajo, não é? É isso, né? Eu adoro esse cartunista. Eu recomendo vocês seguirem ele. Gosto muito do trabalho dele. Não é disso que a gente está falando? De um modelo antigo para um modelo novo?
né? Quando a gente fala de uma economia linear para uma economia circular, para um marketing, aí a gente pode ampliar, para uma comunicação tradicional, para uma comunicação ali que mexa com as pessoas, que fale de todas essas temáticas, de um jeito antigo para um jeito novo, né? Então, a gente está fazendo essa mudança de modelo de mundo. Que não é só emissão de carbono, hein, gente? Está combinado, né? A gente já sabe disso, não é verdade? Não é só ambiental, não é só social. A gente está falando de educação, a gente está falando de saúde, a gente está falando de governança, de corrupção, de ética. Falando de ética, né, professor? Que dia inspirador aqui. Quanto foi falado de ética, a importância disso, né? Então, sustentabilidade é muito mais do que uma agenda só. Né? E por isso que a gente, e eu trago sempre muito essa questão da transformação do modelo mesmo. Ah, mas aí a gente vê isso, né? A BlackRock abandona a bandeira ESG e foca clima. Não entendi muito bem. Clima não faz parte do ESG? Gente, percebam as narrativas e os títulos, né? Falar, Sônia, então, a BlackRock abandonou a bandeira. É o fim do ESG, hein? Porque os bancos, gestores, está todo mundo revendo apoio à causa, está tirando dinheiro de fundos ESG. Vocês sabem o que eu faço quando eu vejo coisas desse tipo? Muita calma nessa hora. Vamos respirar, né? Vamos entender, vamos nos aprofundar. E aí, como jornalista, eu falo para vocês, vão além da manchete. Vão além da manchete. Porque, infelizmente, nem sempre a manchete expressa o conteúdo da matéria. Porque quer chamar atenção, tá certo? E aí falo porque são meus colegas, não sei se Nayara ainda está por aqui, Nayara não faz isso, uma ótima jornalista. Mas, muitas vezes, o título não entrega o que a matéria tem. Então, você vai lá no título e vê o investimento climático está crescendo na BlackRock. Só não chame isso de ESG. E aí vai para todo o movimento anti-ESG dos Estados Unidos, republicanos, né, setores tradicionais. Continua havendo medidas sinceras e muitos recursos fluindo para projetos de transição energética, mas também há questões políticas e oportunidades de negócios num mundo não tão limpo assim. É claro que tem. Se a gente está fazendo uma transição de modelo, a gente está coexistindo com o modelo tradicional, que ainda vai ter que acontecer por muito tempo, né, gente? Até a Kelly citou uma frase minha no painel de comunicação: ninguém dorme e acorda sustentável. A gente vai fazer uma transição de modelo. Então, sim, vamos continuar aí com os fósseis por um bom tempo, mas a gente tem um plano? A gente está investindo nesse plano de transição? Essa é a conversa. Então, é muito mais a gente entender o que está sendo falado. Nessa matéria também, e é interessante que roda os grupos de WhatsApp na vida toda, né, gente? Não é isso? Quando sai uma matéria assim, acabou o mundo, né? A mais recente palavra surge em empresas americanas ESG. Os executivos usam alternativas, como negócios responsáveis, para descrever as iniciativas corporativas. Muitos CEOs, desculpa, faltou um S ali, sublinham que continuam a seguir os compromissos de sustentabilidade assumidos há anos, mesmo que já não falem sobre eles com a mesma frequência publicamente. Gente, o que é mais importante? O jeito que eu chamo ou o que eu faço? O que eu faço? Então, tanto faz você chamar de ESG, negócio responsável, isso vai de acordo com o teu contexto, com seus stakeholders, com o seu negócio, não é isso? Que narrativa você vai montar para isso? Agora, tem que ter consistência, tem que ter ação. Então, eu acho que aqui a discussão é essa aqui, né? Forma e narrativa versus conteúdo. Eu sou da turma do conteúdo, né? Depois a gente decide que nome que a gente dá para isso, tá certo? Então, é isso que eu penso que a gente tem que sempre olhar com calma e respirar, né? Vamos respirar. E tem um ponto importante, que é a região, né? Quando a gente fala dessas questões também. Então, risco ou oportunidade ESG? Se você olhar para a Europa, que é o cinzinho ali, ESG é muito mais uma agenda de oportunidade, segundo essa pesquisa da Bloomberg. Se você for para os Estados Unidos, tem uma certa predominância ali do risco. Estou vendo mais como risco. Âmbito global, mais como oportunidade. Isso muda toda a perspectiva, não é verdade? Se você está olhando pela agenda de risco, pela oportunidade, e sem juízo de valor, porque tem que funcionar, gente. Se na sua empresa a conversa é pelo risco, o que a gente vai sofrer se a gente não adotar essa agenda? Entra por ela. Se a sua empresa já passou, já entendeu que pode adereçar, que pode pôr oportunidade de negócio, vai pela oportunidade de negócio. Não importa, mas há diferenças. Ah, está tirando dinheiro de fundos ESG. Não, acabou. Isso daí era uma moda, era uma onda. É?
Se a gente for nos Estados Unidos, aí com essa base de maio do ano passado, realmente a gente teve saída líquida de quase 13 bilhões nos últimos 12 meses. Agora, se você vai para a Europa, você tem entrada superior a 126 bilhões. Muita calma nessa hora, né? Vamos sempre entender o contexto, a lógica de que ponto de vista aquela informação está chegando até vocês. Eu acho que esse é o mais importante. E aí eu não sei, quem tem filhos principalmente, se concordam com isso aqui, gente. As novas gerações já não vêm com chip da sustentabilidade. Por isso que falei dos jovens aqui. Eu, quando fiz 18 anos, eu queria ter um carro. Não era o sonho da minha geração, era ter um carro. Geração atual, que é o quê? Mobilidade, compartilhar, né? Modal. Eu não quero ter, eu quero usufruir. É uma outra lógica que eu tenho, não é? Então, as novas gerações vêm com chip da sustentabilidade. Isso é muito bom, sabe por quê? Está atrapalhando essa cadeira aqui para vocês? Vou pedir para o pessoal de apoio, porque agora que eu vim para o lado... Você vê como tudo é ponto de vista e perspectiva? Eu vim para o lado de cá e olhei e falei, tem uma cadeira no meio aqui. Mas o pessoal que é super eficiente vai... Ah, olha lá, veja bem. Fábio, obrigada, meu caro. E que bom que as novas gerações já vêm com chip da sustentabilidade. Sabe por quê? Porque existe muito dinheiro sendo transferido para as próximas gerações nos próximos 10 anos. A expectativa, né, perspectiva, muito obrigada, de 150 trilhões sendo transferidos para as próximas gerações. Herança, transferência de renda. Então, a gente está falando que existe uma geração chegando para a liderança com uma visão de impacto, não é? Visão de impacto, visão de resultado. Olha aqui os jovens aqui que eu estou olhando aqui na plateia. E que, além disso, claro que é uma camada, vai ter dinheiro na mão para tomar decisão. E é uma geração, segundo também essa pesquisa aqui, né, que vê o investimento sustentável muito mais importante do que via há 5 anos. E aí tanto faz, millennium, geração X, baby boomers... Então, gente, a gente está falando de uma agenda transformacional que depende de onde a gente está, Brasil, Estados Unidos, Índia, Japão, Rússia, né? Como é que a gente faz todo esse quebra-cabeça, e que tem um elemento muito importante chegando, que é o das novas gerações. E olha que bom, né, quando a gente fala de novas gerações, a questão das oportunidades para essa geração. Você sabe que fizeram uma pergunta? Uma jovem, na coluna da Nova Brasil, da rádio, falando, Sônia, eu tenho 23 anos, realmente eu vou ter emprego nesta economia verde? Realmente, ou isso é uma coisa que está de passagem? E aqui, por esses dados, a gente vê da Accenture, né, esperada a criação de 22,5 milhões de oportunidades de emprego nessa nova agenda. Quando a gente está falando aí, eles citam produção de alimentos, eletricidade renovável, floresta, etc. E em 2 áreas principalmente, infraestrutura verde e soluções tecnológicas limpas. Claro que a gente tem migração de posições, tá certo? Algumas também podem, né, tem um phase-out de algumas e tem geração de outras, mas a expectativa é muito boa. E olha que bacana o Brasil. Essa pesquisa aqui, né, que foi feita também pela Accenture, mostrou que os jovens brasileiros entre 15 e 39 anos se destacam muito aqui, ó, Europa e Estados Unidos, querendo trabalhar na economia verde. Muito forte, né, gente? 88% dos jovens brasileiros querem um emprego nessa economia, contra 57% da Europa, 52% dos Estados Unidos, né? Então, muito bom, muito bacana a gente perceber que os nossos jovens, né, estão ligados nessa agenda. E que tendências a gente tem, então, dentro desse contexto de transformação, de mudança de mundo? Eu trouxe aqui para vocês essas 5 tendências para 2024 do Santander, que eu gosto bastante. Bom, para a surpresa de 0 pessoas na plateia, no online, aumento da frequência e gravidade dos eventos climáticos. Precisamos nem detalhar muito, né? Aceleração da transição energética e investimentos verdes em todo o mundo. Então, olha aqui, né, eles fazem uma comparação de energia limpa e combustíveis fósseis, aumentando o volume de recursos indo para essa nova economia. Mais regulação e divulgação. Isso a gente ouviu ao longo do dia, né, em vários painéis. Agora há pouco o Cacá falou disso também, não é? Maior escrutínio das cadeias de abastecimento, mais do que nunca, também falamos disso, né? Cadeia, né? Da ponta a ponta do meu negócio, e maior expansão das tecnologias climáticas. Sem tecnologia, sem inovação, a gente não vai fazer a transformação, né?
Tem uma frase muito tradicional no meio, que eu não posso ter soluções do século XX para desafios do século XXI. Se eu estou falando de uma agenda de futuro, como é que eu vou ter solução do passado? Alguma coisa não está batendo, né? De novo, é claro que você não vai fazer isso, você não dá, como se diz, cavalo de pau em transatlântico, né? Você vai fazendo uma transição, mas você tem que mirar novas perspectivas. Gente, é isso aí, né? Presidente da segunda maior bolsa do mundo e dos Estados Unidos falando de uma nova era de capitalismo, BID falando disso, calor extremo mostrando como vai mudar a nossa vida, os nossos negócios. Já na Amazonas, né? E, enfim, outras regiões, olhando o deslocamento em função de mudança do clima. Europa é o nosso farol, guardados todos os disclaimers de possível protecionismo, está ferindo questão concorrencial, está colocando legislação muito mais antes do que deveria. Eu acho que essa discussão tem que acontecer. Mas eu acho que o mais importante é a direção. Qual é a direção que se aponta? É uma economia que tem que ser descarbonizada? É um mundo que tem que olhar mais para direitos humanos, para as pessoas, para a desigualdade. Então, a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso no caminho para que os negócios continuem existindo. É para isso, no fim do dia, que a gente está falando, para a gente continuar vivendo aqui, produzindo, fazendo negócios. Então, é isso, é uma transição verde, vai ter imposto de carbono na fronteira, desmatamento, estamos tentando, né, jogar mais para frente, no final do ano. Tem que discutir, mas o fato é que essas questões fazem a roda girar. Né? Cota de mulheres ali em conselhos, due diligence de fornecedores. Qualquer fornecedor no mundo que trabalha com a União Europeia vai ser fiscalizado em direitos humanos e questões ambientais. Então, esse é o mundo, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo. E olha só como é importante que a gente olhe para todas essas questões. Esse é um estudo muito recente, desse bureau norte-americano, que é o impacto macroeconômico das alterações climáticas, né? Gente, o impacto das mudanças climáticas na economia global, segundo esse estudo, é 6 vezes pior que o esperado. Eu não gosto muito do catastrofismo e não vou terminar esse dia com esse clima, mas é um fato. E estamos na academia, né? A academia que tanto nos guia aqui, a FIA. É importante a gente ver os fatos. A perda econômica vindo de mudança do clima é tão grave, isso me impactou muito, que pode ser comparável aos danos econômicos causados por uma guerra. Por guerra. Um aumento de 1 grau na temperatura pode levar a uma queda de 12% no PIB mundial. Acho que vocês já devem ter visto números dessa magnitude também. Até o final do século, as pessoas podem estar 50% mais pobres do que seriam se não fosse pelas mudanças climáticas, né? Porque isso mexe com tudo, né? A gente mexe com a minha vida, com o meu trabalho. Não vimos isso agora, Rio Grande do Sul? Não é? Estamos vivendo isso na pele. E o poder de compra das pessoas hoje já seria 37% maior sem o aquecimento observado nos últimos 50 anos. Eu acho que assim, não tem novidade aqui, tem novidade nesse detalhamento, achei bem interessante o estudo, mas a gente sabe o quanto isso nos impacta como cidadãos, como pessoas. E é por isso, gente, que essa é uma outra frase que eu uso muito, né? Sustentabilidade é cada vez menos um diferencial competitivo e cada vez mais uma condição para competir. É claro que ainda será um diferencial competitivo por vários anos, porque as empresas não implementam na mesma medida, com o mesmo ritmo. Então, sim, é um diferencial competitivo, mas é, sem dúvida nenhuma, uma condição para competir. Você não vai fazer negócio na Europa se passar tudo o que está sendo falado lá, se você não se preparar para isso. Então, é um diferencial, mas é muito mais uma condição para competir. E as empresas com tudo isso, hein? Tá bom, então estamos no painel aqui das empresas para o futuro sustentável. Pois é, gente. As 5 maiores corporações do mundo combinadas têm um valor maior do que todos os PIBs da África, América Latina e Caribe só. Então, a gente tem, né, e eu acho que a maioria aqui deve ser de público corporativo, a gente tem muito a ver com isso, né? E o Brasil, hein? Gente, eu sou fã das empresas brasileiras, né? Atuei aí a minha vida corporativa com elas, 10 anos dentro de bolsa, interagindo ali como presidente do conselho do ISE, sabendo o que as empresas estavam fazendo ali, né? Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, o Pacto Global da ONU, que é a iniciativa que reúne as empresas, né, dentro das Nações Unidas, o Brasil é a segunda maior rede local.
O Brasil é a segunda maior rede local, com mais de 2 mil membros, né? Então, a gente tem engajamento, sim, nas empresas, e não é só nas grandes, hein? Pequenas, médias, entrem no Centro Sebrae de Sustentabilidade, né? Cuiabá, onde nos conhecemos, né, Mariana? É um site, tem as iniciativas em PMEs ali, tem muita coisa acontecendo. Então, as empresas têm um engajamento e não existe iniciativa de sustentabilidade no mundo que as empresas brasileiras não estejam envolvidas e, muitas vezes, participando dessa governança. A gente tem que ter muito orgulho disso, o setor corporativo brasileiro. E o que a gente vive é isso, né? Na verdade, nessa transformação de modelo de mundo, as empresas passaram de uma lógica que tinha que dar retorno só para quem? Para o acionista, não é? Empresa ali com acionistas, eu tenho que dar retorno para o meu shareholder. Para entender que eu tenho que olhar para todo mundo, inclusive para o acionista, pelo amor de Deus, né? Empresa existe para dar lucro, para dar resultado. O que a gente está falando é que este lucro está mudando. Esta é simplesmente a conversa, né? Mas eu tenho que olhar para todo mundo. Eu tenho que olhar para cliente, para consumidor, para fornecedor, para comunidade local, né? Para governo, para a imprensa, enfim, eu tenho que olhar para todos os públicos que eu impacto e que me impactam, né? Visão de stakeholders, vocês sabem disso. E aí tem 4 forças principais, na minha visão, que atuam sobre as empresas, né? Consumidor, investidor, funcionário, regulador. Regulador, eu vou trazer um pouco aqui também, mas eu vou começar com o consumidor. Gente, consumidor tem o poder de compra e recomendação, é ou não é? Compro, não compro, recomendo, não recomendo. Agora, é claro que a gente tem aqui, qualquer pesquisa que vocês olharem, de consumo consciente, a Catu, todas as pesquisas mostram o quê? Sim, eu estou disposto a consumir um produto que tenha variáveis de sustentabilidade. Claro, eu tenho essa disposição. Só que, muitas vezes, eles custam mais caro do que um similar, que não tem esses critérios. Então, eu compro, não porque eu não sou um consumidor consciente, mas a minha conta tem que fechar no fim do mês, não é? E foi o que eu refleti num post que eu fiz, quando eu fui na farmácia, e eu vi a escova de bambu, de cabo de bambu, a R$ 59,99. Não era 60, né, gente? Era R$ 59,99. Vocês também, né? Do lado da outra, similar, a R$ 13,49. Aí eu fiz uma foto e eu fiz um post falando isso. Eu tenho certeza que ninguém é contra consumir produtos que tenham por base a preservação do meio ambiente e o respeito dos direitos humanos. Mas se eles custarem muito mais caro do que os seus similares, vai ser difícil fechar a conta no final do mês. Qual não foi a minha surpresa quando a Colgate me responde? Verdade. E não foi, nós vamos estar avaliando, né, porque futuro, né, vou estar avaliando a sua sugestão. Não, eles responderam, achei legal. Conhecer seu ponto de vista é importante, tudo bem, isso é padrão, a gente sabe, tá perdoado. Mas vai lá, né? A nossa escova faz parte dos nossos esforços para trazer cada vez mais sustentáveis. Para ter sucesso em nossa iniciativa, buscamos manter um equilíbrio de custo-benefício. É isso, gente, no fim do dia é isso. A empresa foi feita para dar retorno. E se aquilo ali não está fazendo essa conta fechar, ela vai ter que buscar, né? Com certeza continuaremos trabalhando para oferecer, aí foi, né? Eu gostei, eu achei bacana, eu achei que a empresa me respeitou, a minha visão sobre a empresa melhorou, não é? Então, é esse poder que a gente tem como consumidor, nos nossos posts, na nossa rede social. E aí eu vou trazer aqui para vocês, falando dessa perspectiva de consumo e mais de redes sociais, essa pesquisa também bem recente, né, dessa startup, eles olharam ali TikTok, X, YouTube, Instagram e Facebook, e eles fizeram uma análise de mais de quase 45 mil comentários. Enfim, tá todo ali o material para vocês. Quais os principais tópicos de discussão e conversa entre os brasileiros sobre sustentabilidade nas redes sociais, segundo, então, óbvio, né, postagens nessas redes sociais? Então, tá lá. Conscientização e hábitos. É mais sobre isso que se fala em redes sociais, né? Depois a gente tem a indústria da moda, percepção sobre as marcas. Olha lá, estamos no painel de empresas, gente. As nossas marcas estão sendo comentadas o tempo todo nas redes sociais, né?
produtos e embalagens. E qual é a plataforma que mais estimula conversas? Isso é que eu não estou lá, né? Então, por isso que me surpreendeu. Eu estou aqui, né? Mas tudo bem. TikTok, 45% ali. Muito de consumo, né? Eu acho que tem essa variável ali muito forte ali dos vídeos, etc. Mas é interessante a gente ver, né? E aí, segundo essa pesquisa, 8% afirmam que o brasileiro já compra produtos que são mais sustentáveis. É pouco, né? Mas tem a ver com a discussão anterior. Então, vendo o lado cheio do copo, legal, 8% já está nessa linha, né? O apoio às marcas ecologicamente corretas representa 45% de todas as opiniões sobre as percepções dos consumidores sobre as marcas. Isso é muito potente. Isso daqui é argumento para a área de comunicação da empresa investir nesta comunicação dessas variáveis e desta agenda ESG, gente. 13% das opiniões, olha aqui o risco, aqui é a oportunidade, e aqui é o risco. 13% das opiniões de uma categoria acusam empresas de terem apenas discursos ecológicos, mas não ações efetivas. Olha o lado do risco aqui, né? E também se discute muito a responsabilidade por problemas ambientais, né? E se coloca as empresas como principais responsáveis. Então, aí a gente tem realmente que olhar para tudo isso. Então, consumidores, uma das 4 forças. Outra força que eu coloquei lá, regulação, né? E falamos de regulação em vários painéis. E vocês veem aqui o quanto cresceu a quantidade de políticas ESG de sustentabilidade no mundo, né, desde 1990. Como eu falei, Europa é farol. Depois Ásia, América do Sul, América do Norte. Gente, eu recomendo muito esse banco de dados aqui para vocês entrarem. Não sei se vocês conhecem, Carrots and Sticks. Na verdade, nasceu como relatório GRI lá atrás. Quem é sustentabilidade mais raiz aí, como eu, certamente vai lembrar. Mas é um banco de dados que traz aí políticas ESG obrigatórias e voluntárias em todo o mundo. Brasil, hoje, nesse banco de dados, tem 45 instrumentos, né? Então, consumidores, regulação, investidores. Acabamos de ter um painel aqui falando do quanto os investidores estão envolvidos, estão realmente trazendo recursos para essa agenda. E funcionários também. A gente tem muitos amigos em RH, e eles falam assim para mim, Sônia, hoje, quando eu entrevisto um candidato, eu sou entrevistado. Ele pergunta, qual é a política de diversidade da sua empresa? Quantas mulheres estão na liderança? O que você tem de propósito? O que vocês estão fazendo por mudança do clima? Não é, gente? Hoje, os talentos escolhem as empresas, ou ficam nelas, e aí talentos aqui, estou falando geral, tá? Não só todas as gerações aqui, né? A gente vê aí um movimento interessante das gerações mais maduras, saindo de empregos tradicionais e buscando empregos com propósito. Eu tenho visto muito isso. Isso é um movimento mundial, inclusive, né? E estou vendo aqui carinhas que estão concordando e talvez vivenciando isso. E eu adoro frases, né? Eu acho que frases ajudam a gente a encerrar pensamentos. E essa frase da CEO da Solvay é muito forte para mim. Nós precisamos desaprender o que fizemos no passado e pensar em construir novas competências para os futuros líderes em torno da sustentabilidade, para reinventar novas formas de progresso. Se a gente está mudando e não está mudando, a gente pode gerir da mesma forma como a gente geria as nossas equipes há 10, 15, 20 anos? Não dá, né, gente? E aí surgem uma série de novas competências mais humanas que vêm aí na esteira da pandemia, por óbvio, né? Então, eu sou um líder mais empático, eu sou um líder mais próximo. Intuição, eu fiz um dos meus artigos no Valor Invest, é sobre intuição, como competência, né, que se espera desses líderes. E é lógico que foco no resultado, trabalho em equipe, resiliência, tudo isso segue sendo competências importantes. Mas hoje se espera um líder muito mais humano. E aí eu estou trazendo um material muito recente, a segunda vez que eu apresento esse material, da Russell Reynolds. Olha, eles foram, nesse estudo, divisões e dividendos. Gostei do nome, divisões e dividendos. Eles trazem ali 4 lacunas no pensamento e na capacidade de liderança que faz você ter planos, mas não conseguir atingir os objetivos do ponto de vista de competências. Então, olha que legal, que interessante. Mentalidade disruptiva, motivação, responsabilização e engajamento. Seriam essas 4 competências fundamentais, aí, segundo esse estudo. Então, mentalidade disruptiva. O estudo mostra que 76% dizem que os CEOs estão comprometidos com a sustentabilidade. Pô, bom. Só que 50% acreditam que eles estão impulsionando a inovação necessária.
estar comprometido já é agenda mínima há uns bons anos. O CEO tem que estimular essa disrupção, né? Motivação. 96, quase 100 aí, né, acreditam que as questões de sustentabilidade vão ter impacto na viabilidade dos negócios a longo prazo. Só que só 21 cita os lucros como um dos 5 principais benefícios das ações de sustentabilidade. Não estou conseguindo conectar ainda socioambiental com o lucro, com o retorno. Gente, isso daqui é letramento, isso daqui é pegar, entender e ajudar a liderança a fazer essas conexões. Responsabilização. Só 32% tem critérios de sustentabilidade nas avaliações de desempenho. Isso me decepcionou um pouco, achei bem baixo. E 23% mensura os objetivos por meio de KPIs claros, né? Engajamento. 57% dizem se sentir empoderados para criar e testar soluções sustentáveis. Isso foram líderes e colaboradores como um todo que responderam. Só que só 10% discutem frequentemente os objetivos com seu gestor. Gente, isso daqui está tudo certo. Sabe por quê? Porque a gente é ser humano. É simples assim. E a gente tem pressão e a gente está vivendo uma transformação. Mas é importante ver estudos como esse porque nos ajudam a pensar, será que é isso que está acontecendo aqui na minha empresa? Eu concordo que é viável a longo prazo, mas na minha narrativa, na minha apresentação de resultados, o meu CFO em nenhum momento fala da agenda socioambiental como um critério que tem risco sendo mitigado e tem oportunidade sendo criada. Ué, tem alguma coisa estranha, né? Não estou conseguindo conectar. E uma coisa muito boa é que os resultados do Brasil, nessa pesquisa, seja no comprometimento do CEO ou de questões ambientais e sociais, é acima da média mundial. Então, acho que aqui tem várias mensagens importantes do ponto de vista de competências para a gente olhar. E tem desafio demais, né? Achei muito significativo aqui o desafio da Lego, né, nessa matéria que eu li. A Lego decidiu abandonar os planos de fabricar os blocos de brinquedo a partir de garrafas plásticas recicladas, porque eles concluíram que a mudança para esse material vai ter mais emissões de carbono. Ou seja, eles estavam com uma iniciativa interessante. Eu vou trocar, né, os Legos, todos os plásticos vão vir de plásticos reciclados. Só que a hora que se fez o ciclo de vida da iniciativa, não compensa. Eu vou emitir mais gás de efeito estufa. Aí eles anunciaram ali, né, que, apesar da dificuldade, vai até 2032, dar um jeito de produzir peças, adorei esse jeito, vai dar um jeito de produzir peças mais sustentáveis. Gente, é isso, é o dilema. Não é que vocês vivem no dia a dia. E aí, né, esse tema tá que tá, né, gente? Todas as empresas estão fechando as áreas de sustentabilidade, de diversidade, né? Esse tema tá pulsante aqui. Mas essa pesquisa me marcou muito, e ela já é do ano passado, que foi feita pela Gartner, né, que 42% dos entrevistados nessa pesquisa disseram que os avanços em diversidade e inclusão acabam dividindo as pessoas. Não é simples falar de coisas que mexem com os nossos valores, com as nossas crenças, com coisas que a gente nem sabe que a gente pensa, não é? A gente foi educado de uma forma, a gente vem de uma forma de pensar, não é? Então, é uma agenda absolutamente relevante, não precisa nem dizer, né? Diversidade, a importância disso, e a importância não só do ponto de vista ético, falamos tanto disso, né? Do ponto de vista de resultado. Se o meu cliente, se eu vendo para uma comunidade diversa, como é que eu não tenho essa visão internamente? Mas não é simples. E é isso que a gente precisa ir além da manchete, sabe? Que foi no comecinho da nossa conversa. E além da manchete. Dar um passo a mais e tentar lidar com todos esses dilemas. E aí tem coisas que eu acho muito legais que as empresas fazem. Isso daqui foi feito por conta do Oscar, né? A entrega do Oscar, tapete vermelho. Não sei se vocês acompanharam, teve até uma fala sobre o Ozempic, né? O Ozempic, medicamento para diabetes, que o povo toma para emagrecer, né? E que foi feita uma fala durante a entrega do Oscar. Acho que todo mundo aqui tomou Ozempic, né? Porque estava todo mundo magrinho e tal. E aí o que fez a Eli Lilly, que é a fabricante do Ozempic. Infelizmente, se alguém conseguir, me manda, porque eu procurei demais esse filme na internet, ele parece que não está mais disponível. Quando eu puxei esse material, eu assisti. Mas, enfim, é um filme que chama Big Night, obviamente, aí fazendo a correlação com o Oscar, onde ele diz: medicações para a obesidade não são para uma noite, elas são para a saúde.
Pessoas cuja saúde é afetada pela obesidade são a razão pela qual trabalhamos com esses medicamentos. Importa quem os recebe. Ah, gente, aplaudi, né? A Eli Lilly por esse posicionamento. Ah, Sônia, mas ela fez isso porque é politicamente correto. Não importa, gente. Né? A motivação com a qual você faz alguma coisa, isso você vai dormir com ela. Mas o impacto que ela pode trazer publicamente é algo que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E é por isso que eu adoro essa frase. Né? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Não é? Muitas vezes a pessoa está falando, mas o comportamento dela não bate. Não, tem alguma coisa estranha aqui. O discurso é perfeito, mas a demonstração, as ações, o comportamento, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Isso devia estar em todas as paredes de CEOs e de lideranças, é ou não é, gente? Porque é isso. Seja coerente, né? Verdade é uma coisa que a gente não força. Ou você é, ou você não é, e as pessoas percebem, né? E futuro, então, frente a tudo isso, né, gente? Quem é meu aluno já vai saber o que eu vou falar aqui. Mas, enfim, quando eu vou falar de futuro, quem é que eu trago para falar de futuro? Não é nenhum guru de marketing, não é Harvard, Columbia, Stanford, e com todos os acentos, né, accents. É Alice no País das Maravilhas. Vocês lembram da conversa dela com o gato? Que ela vira e fala, gato, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Alice, vai depender muito do lugar para onde você quer ir, né? Ah, mas eu não sei para onde eu quero ir. Bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Oh, gente, não podemos nos dar ao luxo de não saber para onde vamos no mundo que vivemos. Já temos aqui uma estrada muito pavimentada, já temos aqui um guia, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente concordou como mundo, hein? Nós concordamos como mundo com esses 17 objetivos. Concordamos em 2015 atingi-los até 2030. Não caiu do céu, não. Isso daqui foi negociado com todos os países da ONU, Brasil incluído. 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores. Não é poesia, não é sonho. Eu tenho como mensurar. Né? Vocês usam os ODS no planejamento de vocês, vocês põem os ODS nos relatórios, os investidores cobram de vocês os ODS, ou seja, a gente não precisa reinventar a roda. E esses três são os princípios dos ODS. Né? Universalidade é para o mundo todo. Integração, a gente divide em 17, mas é tudo junto, tudo ao mesmo tempo agora. E não deixar ninguém para trás. Né? Acho que esse é realmente o mais inspirador quando a gente fala de ODS. E agora eu quero propor aqui, para encerrar, e depois a gente vai ter um espaço de perguntas aqui, eu quero propor uma dinâmica. Ninguém vai tirar o sapato das mãos, não tem nada disso, não, gente. Fica tranquilo, não tem isso. Mas vocês vão fechar os olhos só, individualmente, por alguns segundos, e eu queria que vocês pensassem, pessoal também do online que está lá, fecha os olhos e pensa numa meta pessoal, num sonho, num desejo que você quer ver realizado em 2030. Seu, da sua vida pessoal, sua família, um desejo, uma meta, um sonho. Vou dar alguns segundos para vocês mentalizarem vocês em 2030 em relação a esse desejo, a essa meta. Então, podemos voltando aqui. Vocês se viram realizando, não viram? Não viram? Gente, se a gente pode realizar no âmbito individual, o que a gente não pode fazer no âmbito global? Com todo mundo junto, olhando para o mesmo caminho, com as divergências que são naturais, mas unidos numa lógica de buscar um mundo viável para essa e para a próxima geração. Então, tenho certeza que o sonho de vocês vai se realizar e tenho certeza que a gente vai chegar em 2030 melhor do que a gente saiu de 2015, não tenho dúvida. Eu quero agradecer
aqui, não quero agradecer, não. Eu quero continuar no clima. Gente, a gente está fazendo aqui. Porque nesse clima que vocês estão, do sonho individual de vocês e do coletivo... Depende de nós que o circo ainda esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja entre nós. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito. Se a vida sobreviverá. Depende de nós. Agora sim, muito obrigada. Muito obrigada. Sônia Consiglio, pessoal. Sônia Consiglio e o time todo, né? Porque a gente bolou isso há 5 minutos, viu, Foi, gente? Esse time aqui é incrível. Deu tudo muito certo. Denise Libardi, cadê ela? Dê, vem aqui. Para receber as palmas da plateia. Emocionante, né, gente? Que também mestre de cerimônia, cantora, barra... Como é que chama? Preparadora vocal e tudo mais. É isso aí. Denise. Obrigada. Inventamos tudo em 45 segundos. Né? É isso. Mas é para a mensagem que depende de nós. Estou vendo aqui algumas... Eu me emociono sempre. Eu choro sempre quando eu ouço essa música. E agora a gente conversa. Podemos fazer as perguntas? Bora. Nós temos... Agora vamos explicar a dinâmica. 3. 3. Sônia pediu para a gente abrir para 3 perguntas, gente. Já temos uma aqui. Outra ali. Outra aqui. E ela. Então... 3. Beleza. É que por conta do tempo a gente É que a gente quer mesmo. deixar vocês também comer o peixinho, não é isso? E jantar, e confraternizar, não é não? É, né? Ah, gente, vocês estão cansados, assimilar não é? todo o conteúdo de Obrigada, hoje também, para voltar amanhã, enfim. Oi. Olá, Sônia, boa tarde. Boa tarde a todos, parabéns pela palestra aí. Meu nome é Fernanda Redondo. Bem, eu tenho várias dúvidas e questionamentos internos e externos. A gente poderia ficar aqui até amanhã, obviamente, mas vou trazer um ponto aqui que é um questionamento quase que para o mundo. E eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, que óbvio que você, né, com toda a sua experiência, anos de jornada aí, vai poder me ajudar um pouquinho nesse questionamento. Coisa básica do dia a dia, tá? Eu venho de uma escola, e de verdade, escola pública do interior de São Paulo, que a gente aprendia a conscientização da reciclagem do lixo. De verdade. E, para mim, foi um presente isso, porque hoje eu consigo partilhar e compartilhar isso onde eu vou. Mas, quando eu venho para um evento como esse, que eu estou super feliz de estar aqui, e ali no lixo do evento, da parte de alimentação, tinha um lixo que era sozinho para orgânico, e logo do lado à esquerda tinha opção de irmãozinhos assim, reciclável ou orgânico. E você vai só no orgânico e eu vejo misturado garrafa PET, o orgânico e tudo. Eu olho aquilo, eu tenho vontade de chorar. Eu fico pensando, gente, nós estamos aqui, em primeiro lugar, obviamente, para aprender, compartilhar e pensando no nosso futuro e querer fazer diferente e melhor. Como é que a gente tem coragem de aqui nesse lugar, o lixo que é pequenininho, eu sei que é pequeno, né? Alguém pode falar para mim assim, isso não vai resolver nada, o mundo vai acabar anyway. Gente, é pequeno. Como é que eu tenho a coragem de jogar essa garrafa no lixo orgânico? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Legal, Fernanda, que bom, né? Que bacana. Escola é tudo, né? Ô, Fernanda, uma frase que eu gosto muito é a vida como ela é, né? A vida como ela é. Mas eu acredito muito no ser humano, sabe? E eu acho que talvez essa pessoa não percebeu o que ela fez naquele momento. Talvez ela estivesse agitada com estar aqui. Não sei quantas pessoas têm oportunidade de estar num lugar como esse. Agora, é óbvio que passa por conscientização, né? É óbvio que passa por conscientização. Então, se eu estou vendo ali, por que eu não separei, né? É o tempo.
Não tem jeito, Fernanda. E é a indignação, ou é a tristeza, ou é a frustração de pessoas como você, como eu, quando a gente olha para isso, e a ação, né? Porque quando eu me indignei lá com o cabo de bambu a R$ 59,90, eu usei uma ferramenta que eu uso, que é a rede social. Sei lá se alguém da Colgate respondeu. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente que tem mais conscientização, ou talvez mais acesso, sabe, até ser um agente dessa transformação. Sei lá, amanhã, sabe o que eu te sugiro? Amanhã, depois você almoça, ele fica meio olhando. Não, estou falando sério. Aí, se alguém chegar ali e jogar tudo junto, chega junto da pessoa e fala, putz, você percebeu que você jogou tudo junto? Tenta, é até um experimento, sabe? Assim, e pode até perguntar por que a pessoa fez isso, porque eu gosto de entender os porquês. Ela provavelmente vai te falar, não percebi. Eu falei, ai, que legal. Então, você percebe da próxima vez? Essa pessoa vai começar a separar. Obrigada. Legal. Oi. As outras duas pessoas que levantaram a mão, aqui. Duas aqui. Aí. A Joyce leva o microfone para você ali. Você já está com o microfone, né? Então, beleza. Se apresenta e faz a sua pergunta, por favor. Boa tarde, meu nome é Viviane. Eu sou advogada, civilista e consumidor. E, ao longo aí da minha carreira, com mais de 20 anos, eu participei de algumas iniciativas, tanto em sustentabilidade quanto em acessibilidade, quando ainda nem se falava, ainda não tinha essa roupagem de ESG, né? A minha pergunta é o seguinte, é uma reflexão que eu faço, de acordo aí com o que você falou, até sobre essa mudança de modelo de mundo, né? E aí, indo para o produto, né? Tanto pode ser um produto financeiro, que até compartilhando com a colega que falou da Bayer, com seus desafios aí no mundo corporativo, quanto esse produto, como você colocou, da escova de dente de bambu. Hoje, nós temos produtos que eles são caros, né? Como você mesmo falou, chega no final do mês, não consegue fechar a conta. Por mais que eu tenha a boa intenção de querer adquirir aquele produto financeiro ou adquirir um produto, seja ele de qual natureza seja, eu não consigo. Aí, levando para a minha experiência como advogada, a legislação, as leis, elas acabam sendo feitas por transformações da sociedade. Né? A sociedade se transforma, muitas vezes a lei já vem para contemplar aquela transformação que já ocorreu ou vem ocorrendo. Você acredita que, daqui a um futuro, não de curto nem de médio prazo, mas a longo prazo, esse produto de bambu, esse produto financeiro, ele não vai ser muito mais barato, porque vai ser o novo modelo de mundo, e aquele produto que é de plástico, aquele outro produto financeiro que não tem uma orientação sustentável, ele que vai ser o caro. Não tem a mínima dúvida, Viviane, a mínima dúvida. Eu acho que a questão é em quanto tempo, né, isso vai acontecer, e vai demorar, porque é uma mudança de gerações, até, se a gente falar. Mas eu não tenho a mínima dúvida, porque é inviável que siga como está, né? A gente está falando do esgotamento de recursos naturais. Amanhã vocês vão encerrar o dia com o professor Carlos Nobre, que vai falar bastante sobre isso, né? Então, não tem dúvida que a gente vai virando essa ampulheta, né? Quer dizer, que é bem aquele do Cyprian Citus, né? Quer dizer, é bem uma mudança de modelo, não tenho dúvida, né? O que vai ajudar muito regulação, vai ajudar, sem dúvida nenhuma, muito, enquanto esse modelo ainda não está colocado, incentivos, né, e uma série de outras medidas. Não tenho a mínima dúvida. A gente vai chegar lá e a gente vai fazer essa transformação, porque vai ser inviável que assim não seja, né? E aí, de novo, regulação, e é bem isso, né? Eu aprendi isso quando eu estava na Bolsa, que é isso, né? Conversando com o CVM, inclusive, Flavinha está aqui, né? Naquela época. Antes até, na verdade. Que a legislação vem como essa reação ao mercado, né? Quer dizer, o mercado vai evoluindo, vai criando demandas ali, e a legislação chega no momento de organizar isso, não tenho dúvida. Obrigada, Viviane. Nossa última pergunta. Já está com o microfone. Luciana Kamimura, atuo no terceiro setor. Sônia, é sempre um prazer te ouvir. Eu acho que quero parabenizar, antes de mais nada, a organização por democratizar o acesso, né, a tanta informação de qualidade para uma era em que todo mundo precisa sentar na mesma mesa para discutir sobre ESG.
Dito isso, a minha pergunta é em relação à ODS 18, que vem sendo discutida e desenvolvida aqui no Brasil. Ainda é muito recente, então acho que pouca gente ainda teve conhecimento disso. Para quem não está a par, é sobre o desenho da proposta de governança, né? E para a gente falar sobre indicadores de monitoramento, comunicação, mobilização, participação social e atuação internacional. Como que você enxerga essa ODS vindo complementar tudo que já vem sendo feito no âmbito dos outros ODSs? Oi, Lu, obrigada. Eu sou taurina. Eu Taurina, também. Né? Taurina é chão, né? Eu gosto de pisar no chão. Eu acho que a gente tem 17. Estão muito bem colocados ali com o desafio até 2030. Eu já vi algumas outras propostas, né, que vêm. Eu mesma escrevi um artigo uma vez propondo um ODS transversal da saúde psíquica. Eu usei isso, foi antes da pandemia. Eu acho que a gente tem como lidar com isso, com a estrutura dos ODS, como ela está colocada, né? A gente não chegou a eles, né, nasceram na Rio+20, 2012. Discutimos isso como o mundo. Nasceu aqui no Brasil, hein, gente? Os ODS, não sei se todo mundo tem essa clareza, né? Eu, quando viajo para fora, em fóruns, não raro chegam para mim e falam assim: parabéns, vocês na Rio+20, no Rio de Janeiro, gestaram, começaram a pensar nos ODS. E foi um trabalho muito grande. Então, eu, pessoalmente, não posso mudar de ideia, né? E é bom sempre mudar de ideia, mas não é uma ideia que, no momento, está me apaixonando e está me fazendo olhar para ela, até porque eu acho que são 17. Né? Eu acho que, então, vamos trabalhar toda essa, né, essa proposta dentro aí das lógicas. Agora, eu acho que também é importante, assim como a gente gestou os ODS, porque os ODM, né, Sérgio? O Sérgio aqui, que honra, né, Sérgio? Sérgio é um pioneiro dessa agenda toda, e tantos que estão aqui também. A gente teve os ODMs antes, né? Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que era só para países em desenvolvimento. Hein? Olha em que momento do mundo a gente entendeu que só os países em desenvolvimento precisavam de objetivos, que foram os 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. E aí a gente passou a pensar o que viria depois de 2015, que foram os ODS. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa estrada, sabe? A gente tem que ir até 2030, dentro do que a gente se propôs, aprofundar aquilo, até porque eu acho que também tem uma questão de energia. Sabe? Eu estou pensando à medida que você fez a pergunta. Né? Eu acho que tem uma questão de energia. Onde eu vou colocar a minha energia? Eu vou abrir a minha energia para uma nova vertente? Então, não sei, Lu, podemos conversar mais a respeito, mas, no momento, não é uma ideia que me apaixona, não. Sigo com você. Obrigada, que Sônia. bom. Que bom não, porque a gente podia não concordar, né? Mas pelo menos fez um sentido aí para você também. É isso. Vamos trilhar, então. Eu posso contar qual é a surpresa que a gente também combinou aqui no bastidor? A gente também combinou. A gente é cheio de ideias, viu, professor? Deixa eu ver se eu lembro os nomes. Fernanda, Viviane e Luciana. Por favor, venham até aqui o palco, vocês que fizeram perguntas, porque a Sônia tem uma surpresa para vocês. A gente combinou isso. Vamos abrir para 3 perguntas. Quem levantar primeiro... E aí foi democrático, porque a gente não tinha como fazer. A gente fez dessa forma. E aí tem uma surpresa para vocês. Que é para estimular as perguntas amanhã bastante, gente. Que é um livro da Sônia, gente. Tenho certeza que todos vocês receberiam se pudessem, porque a Sônia é uma fofa e ela faria isso. O livro é #Vivi pra Ver, a história e as minhas histórias da sustentabilidade ao ESG, com prefácio de Fábio Barbosa. É um livro da Sônia. Então, as 3 que fizeram as perguntas vão receber... O quê? Não, gente, aí tá demais. Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Ah, não, a gente depende de nós, de novo, a gente podia cantar. Ah, o aqui. cantar o Depende de Nós. Não é? Adorei. A cantora nesse momento foi dar aula de canto, mas se a Sônia quisesse arriscar, aí é com ela. É com ela e com as meninas. A Sônia vai autografar os livros das meninas enquanto isso. Ah, pode ser. Ah, tem que autografar, a gente vai fazer o momento do autógrafo enquanto eu dou os últimos recados aqui pra gente.